Bom, na verdade, A verdade é precisamente isso. Eu acho que a verdade, ela realmente tem muitas faces. E todas elas são legítimas. Essa já é uma pergunta que ela parece fácil e não é, né? Porque dependendo de a narrativa seja colhida em notícias, ou a partir do depoimento da vítima, a partir do depoimento dos agentes de polícia envolvidos, o que aconteceu é uma resposta diferente, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano foi após uma festa e uma jovem ela foi violentada, abusada sexualmente por mais de 30 homens. Eles aproveitaram a situação que ela estava fora de si ou contribuíram para que ela ficasse, né? Não sei. uma mãe jovem foi estuprada por 33 homens na favela. Houve o estupro coletivo de uma menina e o que na minha visão foi uma questão de misoginia, resultado de uma cultura patriarcal, uma cultura de estupro que não é realmente muito novidade para mim, mas eu acho que chegou a chocar muitas pessoas porque elas não estão acostumadas a prestar atenção nessas coisas. A verdade bom, na verdade, o que diz na mídia é que ela quis ter um sexo coletivo, uma orgia, sei lá como chama, e não é isso que aconteceu, foi realmente um estupro, como poucas mídias divulgaram com esse nome. Eu não me aprofundei muito para chegar a esse ponto da verdade, do fato, daquele fato específico. Pois é, então a primeira coisa que me ocorre é isso, né? Como é que eu reconstruo, como é que eu posso reconstruir como observador, enfim, como destinatário dessa informação, como reconstruir essa verdade, né? São várias subjetividades, né? São vários depoimentos. Nós ficamos evidentemente horrorizados, né? Inicialmente com o que se passou, mas depois surgem, a gente ouve, né, outras versões, e a coisa se confunde, as narrativas se sobrepõem, né, fica um quadro muito confuso. Enfim, eu fico um pouco preso a esse noticiário, que são mais sombras do que claridades, né, digamos assim. Né? Eu acho que a verdade é precisamente essa, uma tradição que é muito pesada e que o direito da mulher requer, sim, inclusive institucionalização adequada. Muitas vezes, e acho que esse fato prova isso, a sensibilidade de uma delegada é essencial para que a questão possa andar. Essa é a pergunta, né? Eu acho que a verdade já é em si fragmentada, né? Então acho que são várias pessoas falando a verdade, vários sujeitos falando a verdade, vamos falar dessa forma. Então, verdade é uma composição, né, de outras verdades, né? De repente a verdade do fragmento pode ser a verdade do todo, mas a verdade do todo não necessariamente é o fragmento. Enfim, então essas especulações, eu acho que a gente que trabalha muito com imagem aqui, a gente tem sempre um questionamento sobre o estatuto de verdade da imagem, né? Então, por definição, cada imagem tem assim o que os especialistas chamam de uma potência do falso, né? Então, eu acho que as notícias também têm uma potência do falso implícita sempre em cada notícia. Então, não tem essa objetividade, é um mito. Falando verdade, a moça. Os rapazes estão errados, né? Porque eles não tinham que estar lá, eles não tinham que ter filmado, não tinham que ter gravado, não tinham que ter exposto ela daquela maneira, não tinham que ter postado, não tinham que ter feito nada. Então, os agressores estão errados. E as autoridades tinham que tomar uma postura assim mais firme, né? O rapaz foi prestar o depoimento, já foi solto, então assim, não pegaram o celular dele lá com as provas, por que ele foi solto? A gente vive uma época em que essa verdade feminina pôde se tornar lei.
pôde encontrar respaldo e certamente ainda é difícil. O direito das minorias, e minoria que não diz respeito a número, né? Eu posso ter inclusive uma maioria de mulheres e, no entanto, ainda serão minorias nesse sentido da igualdade de direitos. Com certeza a vítima. Ela sofreu, ela sempre vai estar falando a verdade. Ela sempre tem razão, independente do que ela disser, ela sempre tem razão. Eu acho que todo mundo está falando a verdade. Eu acho que todo mundo é vítima e todo mundo é algoz nesse momento. Eu acho que a sociedade, da forma como ela está estruturada, ela possibilita que essas coisas aconteçam. E essa é uma pergunta quase que traiçoeira também no campo jurídico, porque é isso que o processo penal tenta responder para gerar uma responsabilização no caso, né? Qual é a verdade? Quem diz a verdade é o agressor, são as testemunhas, é a vítima. E no campo da violência sexual isso é especialmente um problema bastante complicado, né? E a gente consegue ver isso na forma como o processo foi conduzido, o inquérito dentro da delegacia. Que o delegado responsável, primeiramente pelo caso, ele tentou responder quais são os indícios de que houve violência aqui. Então houve uma tentativa de produzir prova material, como se isso fosse a verdade. Se a gente encontra a verdade no corpo dessa que se diz que é vítima, então a gente vai fazer uma investigação desse corpo para ver sinais de violência, né? E o que a gente sabe que no campo da violência sexual é muito complicado, especialmente numa violência que aconteceu já há muitos dias, né? Então, que essa aposta do processo penal em uma produção de provas materiais é um problema nesse campo. E como, na verdade, a palavra da vítima não é considerada na mesma medida do que a possibilidade de existir provas materiais. Então, a partir do momento em que a prova material não foi consolidada, a primeira aposta do delegado foi: não houve violência, né? Como se a outra possibilidade de produção da verdade, que é justamente o testemunho daquela que seria a testemunha integral, que é a vítima, não é considerada na mesma medida. O problema da verdade se articula com essa notícia justamente na interface da realidade com as nossas formas de lidar com a realidade. Ele é central, né? O problema da verdade é o problema central, tanto no sentido do que aconteceu, quanto no que você diz da notícia, como ele foi noticiado, como a gente chega a saber sobre o que aconteceu, né? E existem vários regimes aí atuando: o regime policial penal, que era o que estava imediatamente ali na investigação, e o regime de produção de narrativas também noticiosas em jornais, em revistas, em uma discussão até, a gente poderia dizer, do senso comum sobre o que aconteceu, né? Em que há um movimento muito comum desse tipo de caso de violência sexual, que é perguntar à vítima: então, por que você se colocou nessa situação? Como é que você permitiu que isso acontecesse? Uma inversão que a gente não vê comumente em outros tipos de crime. Você não vai perguntar para uma pessoa que sofreu um assalto como é que você se colocou nessa situação de assalto, como é que você se permitiu ser assaltado. Isso não é uma inversão que comumente se faz, mas é uma inversão que se faz de uma moral sobre a sexualidade feminina, especialmente sobre como é que você se colocou na situação de chegar a ser violentada por 33 homens, né? Então, existem vários regimes. O regime policial, que vai perguntar qual é a prova material, o regime, talvez, do senso comum, ou de uma moralidade compartilhada sobre a sexualidade, dizer como é que você permitiu, né? E como isso, às vezes, se coloca num plano de frente, num plano mais evidente do que perguntar para essa vítima: mas o que foi que realmente aconteceu com você, o que você sentiu, o que você passou, qual foi a violência que você sofreu, né? Então essas distintas verdades estão em disputa, especialmente num campo em que precisa gerar uma responsabilização, como é o campo penal. Mas é isso, eu acho que é muito fragmentado, eu acho que não dá. Essa relação com o mundo que a gente tem, esse mundo mediatizado, né, que a gente recebe, é por definição fragmentada mesmo e está longe de qualquer composição com a verdade, dessa noção mais, digamos, aristotélica de verdade, sei lá, mais antiga. Não dá, não existe, né? É muito complexa essa questão, porque na verdade, segundo Nietzsche, a verdade não existiria, né? Mas isso é uma outra questão. Nesse caso específico, é necessário procurar realmente saber quais foram os fatos, né? As verdades, não sei, mas os fatos, para poder incriminar aqueles que foram os culpados, né?
Então precisa ver o que fica faltando mesmo para que haja mais verdade, digamos assim, se é que elas existem, é a educação, porque o que falta muito é educação, respeito, preparo, né? O brasileiro é muito mal formado, né? Nós temos uma classe, todas as classes, muito pouco cultas, né? Muito pouco respeitosas do outro, né? A homofobia é uma coisa horrorosa, enfim, por aí.